Olá para você que é inscrito aqui no canal Pão do Advento. Voltamos para mais um estudo da Palavra de Deus, para mais um capítulo aqui da nossa jornada do estudo do livro de Gênesis, né? E hoje nós chegamos, a gente pode falar assim que nós chegamos ao centro do livro de Gênesis. A história que a gente vai, o assunto que a gente vai tratar hoje aqui, ele é central em toda, né? Embora tudo que nós falamos aqui é de vital importância, tudo tem o seu papel, a sua serve como base para tudo aquilo que vem depois, mas isso aqui é como se fosse a base central. Então nós chegamos ao ponto central, que é a experiência pela qual Abraão passa. Então Abraão agora, não mais Abrão, mas Abraão, né? Antes era Abrão, que significa pai exaltado, né? pai formoso. Agora ele é pai de todos, né? Deus ele reafirmou a promessa com Abraão. O seu filho Isaque já nasceu, e agora vem a grande prova. Então, para a gente poder entender bem essa prova, a gente tem que levar em conta tudo aquilo que aconteceu já na vida de Abraão, né? Abraão, ele recebeu uma promessa, desde quando saiu de Ur, de que ele seria o pai de muitas nações, né? Ele teria uma descendência numerosa. Ele recebeu a promessa também de que ele herdaria uma terra, que ele habitaria numa terra que Deus iria mostrar. Aquela terra seria a terra do seu povo. Faria do próprio Abraão uma nação poderosa. E a vida de Abraão vai seguindo e isso não vai acontecendo. Então, nem o filho nasce, ele fica peregrinando numa terra estranha, ele não tem aí um território, é dele. Então, ele fica naquela constante expectativa. Ele é a esposa, né? Porque a promessa não é só para ele, é para a esposa também. A esposa participa. Sara também aguarda o cumprimento da promessa, junto com o seu marido. O filho nasce, né? Depois de uma jornada muito grande, já na velhice dele, o filho nasce. E aí anos se passam, o rapaz já, né, o garoto já está ali crescido, né, um adolescente, o que seria para nós aí um adolescente, né, um rapaz assim já entrando na fase adulta. E aí o que acontece? Deus pede para Abraão que ele sacrifique o seu filho para ele. Então Deus ele faz um teste, ele testa a Abraão, né, nesse quesito aí. E essa história de Abraão ela é tão impactante que pessoas, né, os teólogos têm se debruçado. É lógico que o teólogo ele se debruça sobre toda a palavra de Deus, mas o tema de Abraão, ele é, por ser central e por ser base de tudo aquilo que vem depois, né? Paulo ele vai falar de Abraão. Então ele não é só pai de multidões de nações, ele é pai da fé. Só que essa fé não é aquela fé, é aquela coisa, o simples ato de acreditar em alguma coisa. A fé de Abraão era fundamentada em algo. É por isso que a fé dele tem uma relevância muito grande. Ela é fundamentada em algo. E quando a gente pensa no que Deus pede para Abraão, a gente imagina assim que o maior ato de fé foi justamente ter se colocado ali, de ter atendido a ordem de Deus, né, o comando de Deus de sacrificar o filho. Esse é um tipo de pedido que acho que pouca gente conseguiria colocar em prática. Abraão pegou o filho, levou até o Monte Moriá. Interessante que tem toda uma história, o Monte Moriá onde foi ali, onde deveria acontecer o sacrifício onde teria, né, onde aconteceria o sacrifício de Isaque, mas Isaque foi substituído. Naquele local, mais tarde, Davi vai construir o seu palácio e Salomão construirá o santuário. Então, o santuário é construído exatamente sobre a rocha onde teria sido oferecido Isaac. Né? Na verdade, até hoje, lá em Israel, alguns daqueles conseguem entrar no Domo da Rocha. Né? Ele tem esse nome, Domo da Rocha, justamente porque é a rocha, né? É a rocha onde teria sido realizado o sacrifício. Os árabes vão ter uma outra versão dessa história, mas nós aqui que cremos na Bíblia hebraica, nós entendemos dessa forma, que Isaac foi levado para lá. Muitos têm se debruçado sobre essa questão. Né? Eu estava lendo, né? Eu tenho um livro aqui, um livro muito bom, olha só. Textos básicos de ética. E num desses textos aqui, né, tem um filósofo Kierkegaard, e ele fala uma coisa bem interessante. Ele declara o seguinte, ó: quando me ponho a refletir sobre Abraão, sinto-me aniquilado. Sinto-me aniquilado. Essa reflexão que Kierkegaard faz sobre Abraão aqui, ela na verdade não é exatamente uma reflexão teológica, né? É uma reflexão filosófica,
mas a gente consegue até extrair alguma coisa para a teologia daquilo que ele diz. Não tudo, né? Mas é porque ele a concepção de fé dele era diferente. Porém, Kierkegaard colocava a fé no topo de tudo aquilo, de toda a vivência humana, de tudo aquilo, da forma como o homem trabalhava os seus desejos, a sua existência aqui na Terra, né? Porque ele é o pai, né? A gente pode falar que Kierkegaard é o pai do existencialismo. Ele coloca a fé como solução dessas questões todas aí, né? A grande angústia existencial do homem, ela vai, ela vai encontrar a sua solução na fé. E Abraão, né? Para Kierkegaard, ele é o grande ponto, né? E por isso que ele se sente aniquilado, porque para se alcançar, para se chegar nesse ponto, é exigido muito, né? Então, o que é exigido de Abraão é uma coisa muito grande. Mas a fé de Abraão, ela não se mostra, não se revela apenas no fato de ter levado Isaac para o sacrifício, de ter atendido a ordem de Deus e levado Isaac para o sacrifício. A fé se revela na promessa que Deus fez a ele. Né? O que se passou, como Abraão trabalhou a promessa em sua mente, em seu coração. Então, ele, durante o período que ele caminha ali, ele vai caminhando, vai se preparando para levar Isaac até o monte de sacrifício, e ele não revela no início para sua esposa, nem para o seu filho, nem para os homens que acompanharam ele até o monte. Ele não revela o que Deus havia pedido, né? Fica só entre ele fica sofrendo ali sozinho, todo esse pesadelo, né? Como se fosse um pesadelo. E aí ele pensa, né? Ele chega à seguinte conclusão: o nosso Deus, o Senhor, né? O Senhor que se revelou a mim, ele não mente. Deus, ele não mente. Ele prometeu que de Isaac, esse filho, Isaac, né? Ele até havia tentado conversar com Deus, ali, convencer Deus a Ismael a entrar nessa promessa aí, mas não. Deus faria de Ismael uma grande nação, mas seria Isaac. A promessa mesmo de possuir a terra de Canaã, de todas as pessoas do mundo serem abençoadas, ela se cumpre na descendência de Isaac. Então tinha que ser Isaac. E aí ele pensa, se Deus prometeu e agora ele pede para que Isaac morra, então ele tem uma solução. Ele tem uma solução. E aí ele fala para os servos, olha só que interessante, quando ele está caminhando até o monte, levando o filho dele, ele fala para aqueles homens que acompanham ele a ficarem ali onde estão, eles não chegam próximo ao monte, né, a partir de um determinado caminho, segue somente Abraão com o filho, e aqueles homens ficam ali. E Abraão fala para eles assim, olha, fiquem aqui, porque depois que nós adorarmos, ele fala nós, ele fala dele e de Isaac, nós voltaremos. Então, se Isaac ia morrer, como é que eles dois iriam voltar? Então você conclui duas coisas. Ou Abraão está mentindo, né, está tentando enganar os homens que estão acompanhando ele, ou seja, não voltam os dois, só volta um. Ou é outra coisa. Então, na verdade, todos os teólogos entendem, o próprio Paulo vai colocar isso lá na frente, de que Abraão ele entendeu que ao sacrificar Isaac, Deus, o Deus Todo-Poderoso, o Deus Criador, o Deus que fez a promessa com ele, era capaz de trazer Isaac à vida. Então ele foi com esse entendimento de que ao Isaac ser sacrificado, ele voltaria do sacrifício com vida, ele seria ressuscitado. E ele, olha, ele entendeu que essa ressurreição seria imediata, porque ele fala assim, olha, eu vou ao monte e nós voltamos juntos. E interessante, tem um outro detalhe, que não é só a morte, diz aí, né? Como é um sacrifício, certamente ele seria queimado, porque foi levado madeira. Né? Ele seria queimado. Não só seria a morte de Isaac, não seria só com o cutelo, ele ia ser queimado, totalmente queimado. Ele seria um holocausto para o Senhor. Então não ia sobrar nada de Isaac. Né? Os ossos, talvez os ossos ali, que demorariam mais para queimar, mas não sobraria nada. E Abraão entendeu que mesmo assim, mesmo do pó, Deus traria o seu filho de volta. Então é justamente aqui, é nessa confiança na promessa de Deus, que a gente vê a grandeza da fé de Abraão, a grande prova. E a prova de Abraão, ela é superior até à prova que Deus colocou sobre Adão e Eva. Até sobre Adão e Eva. Porque, primeiro, Adão e Eva eles não tinham pecado, eles não tinham inclinação para o mal, eles não tinham essa tendência para desobedecer a Deus. Né? Para chegar até esse ponto, o Satanás ele teve que trabalhar ali com Eva para
para desenvolver esse tipo de, né, para fazer com que a mente e o coração de Eva fosse nessa direção. Então não foi uma coisa simples, não foi uma coisa tão fácil assim. E Abraão, ele não, Abraão é um homem pecador, ele nasceu assim dentro dessa realidade do pecado, ele tinha inclinação pecaminosa, ele poderia falar assim, não, eu não consigo, eu não vou fazer isso aí, eu não vou obedecer a Deus, eu não confio em Deus, ele poderia duvidar de Deus. E o espírito de profecia e a tradição judaica relatam que o diabo ele colocou dúvidas. Ele, durante a jornada de Abraão até o Monte Moriá, ele foi colocando dúvidas no coração de Abraão, para que ele desistisse, para que ele não fosse adiante. Né? Então a tentação de Abraão foi muito grande, foi maior até do que a tentação para a própria Eva. Então a prova pela qual ele passou, que já foi grande em si, porque havia uma perda, no caso de Adão e Eva era só não comer do fruto. Para ele não, ele ia perder o filho, que era uma preciosidade para ele. Né? O amor que Abraão depositou sobre o filho era um amor que já existia desde o dia que ele recebeu a promessa. Então, Abraão, o próprio Isaac se tornou uma espécie de ídolo para Abraão. Aquele filho era tudo. Então, Deus agora pede para tirar tudo. Então, era a maior coisa que Abraão tinha. Além de ser filho, era a maior coisa, não era qualquer filho. Né? Talvez com Ismael ele não tivesse relutado tanto, mas teria sido mais fácil. Né? Uma coisa triste de se falar. Mas Isaac não. Isaac ele carregava muito mais. Né? Havia toda uma esperança anterior, né? Que antecedia tudo isso. Né? Muita coisa foi construída em cima dessa promessa. E agora Deus pede Isaac. E ele passa pela prova, porque ele leva o filho, e ele levanta a mão para aniquilar o filho. E na hora que ele levanta a mão, Deus intervém e fala que Abraão passou no teste. Abraão, você não precisa fazer mais isso. Não precisa. Agora eu vejo que você realmente obedece a minha palavra, você é obediente a mim. E Abraão se sente aliviado. E aí, quando ele olha, ele vê um carneiro amarrado ali próximo ao local onde ele faria o sacrifício de Isaac. Ele pega o carneiro, ele entende, imediatamente ele entende, porque ele já tinha, de certa forma, também essa esperança. A gente vai analisar isso já já. Ele já tinha essa esperança também. Ele pega o carneiro, sacrifica no lugar de Isaac. Isaac ele não morre porque outro morreu no seu lugar. Isso é o ponto também central aqui. E a gente vai entender a centralidade dessa questão do carneiro morrer no lugar de Isaac agora, analisando aqui um dos versos desse capítulo. Né? Preparei aqui um estudo aqui para a gente entender como funciona, como que esse capítulo funciona na história aqui de Abraão. Né? Então, olha aqui na tela. Aqui na tela você tem aqui os momentos, né? São 5 momentos da história dentro do capítulo 22 aqui de Gênesis. A estrutura literária do capítulo ela é montada de uma forma quiástica, ou seja, a primeira parte do capítulo no topo ele corresponde ao final, a segunda parte que antecede o final e tem uma parte central. Então, olha, o que acontece no início? Né? Abraão recebe o chamado, ele declara, eis-me aqui, ou seja, ele já estava à disposição. Né? Deus chamou, ele estava disposto a obedecer. Ele corresponde ao final, quando Deus também fala a Abraão, e ele responde, eis-me aqui, e Deus fala para ele, olha, não precisa mais. Né? Você já passou no teste. A segunda parte é a caminhada com Isaac, né? Vem dizendo assim, que ele foi ao lugar em que Deus, que disse Elohim, né? Deus disse, Deus o enviou, ou seja, ele foi de novo, assim como ele saiu de Ur, né? Assim de Arã para uma terra onde ele habitaria, né? Ele agora sai também para obedecer a Deus, para fazer aquilo que ele pediu. E Isaac leva sobre suas costas a lenha. É interessante esse paralelo aqui, porque assim como Isaac leva a lenha para a sua própria morte, Jesus também ele carregou a cruz, né, a sua lenha, para a morte. E Abraão levou na mão o fogo e a faca. Então havia fogos, como eu disse, era uma oferta queimada, e haveria morte, o cutelo, para cortar o pescoço, e o fogo. E ele corresponde, né, à segunda parte, onde fala assim que Abraão amarrou Isaac, né, e amarrou Isaac, seu filho, sobre o altar, acima das lenhas, e estendendo a mão, sua mão, pegou na mão o cutelo para matar seu filho. Entre esses dois eventos aqui, há um diálogo. E esse diálogo é que a gente vai analisar agora. Por que ele está no centro?
Por que a estrutura disso está acontecendo? Porque esse diálogo é a parte mais importante. A gente fixa na questão do sacrifício, mas a parte mais importante aqui do capítulo todo é essa conversa, esse diálogo. Aprendam isso, na Bíblia, os diálogos são sempre importantes. Seja o diálogo de Deus com os homens, que a gente já entende que é importante por ser Deus falando, mas não só isso, o diálogo é entre os homens mesmo, entre as pessoas. Os diálogos são centrais, né? Eles são chave para a gente poder entender o que o texto quer dizer. Então prestem bem atenção em todos os diálogos da Bíblia. E o diálogo aqui de Abraão com Isaac, ele se dá da seguinte forma. Quando Isaac disse a Abraão, seu pai, meu pai, respondeu Abraão, eis-me aqui, meu filho. Então ele fala com o filho assim como ele falou com Deus lá em cima, né? Porque há uma disputa aqui. Há uma disputa de Deus e Isaac, né? Como eu disse a vocês, a Deus está aqui no comando, mas para Abraão há uma outra pessoa no comando também, né? Não intencionalmente da parte de Isaac, mas Abraão colocou o filho nesse pedestal. Ele fala, eis-me aqui, meu filho. E aí perguntou Isaac, eis o fogo e a lenha. Então Isaac ele está vendo o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E respondeu Abraão, Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Então, antes, a gente vai, essa parte que está destacada aqui no texto, Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto, é que a gente vai trabalhar melhor aqui no decorrer do vídeo. Mas, olha, preste atenção no final, que diz no final aqui, e seguiam ambos juntos. Quando Abraão responde para Isaac a pergunta, né? Isaac ele também quer entender o que está acontecendo ali, porque eles não estavam levando animal. Não tinha animal junto, né? A não ser um jumento. Tinha um jumento, mas o jumento não era sacrificado, não poderia ser oferecido como sacrifício. Não tinha cordeiro, não tinha cabra, não tinha uma vaca, não tinha um boi, não tinha nada disso. Não tinha bode, não tinha como oferecer o sacrifício e não tinha animal nenhum a não ser eles. E aí Isaac ele começa a suspeitar de que a coisa vai ser com ele ali, né? Ele já está levando a lenha e aí ele pergunta para o pai, né? Falou, mas onde? Cadê o cordeiro para o holocausto, né? Por acaso, é como vocês falam, por acaso sou eu que vou morrer? E aí quando ele fala, Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. A continuação do texto, e seguiam ambos juntos, ela indica que houve um acordo ali entre Abraão e Isaac, e seguiam ambos juntos, porque eles estavam de acordo, havia obediência da parte de Isaac, havia respeito por parte de Abraão, os dois estavam em conjunto, e quando esse texto aparece após a resposta de Abraão, significa que Abraão ele não explicou só isso. Ele não explicou só isso. Porque o texto que vem em seguida já é a cena do sacrifício. E Isaac ele se deita, ele não se opõe, ele aceita. Então, para isso acontecer, Abraão teve que ter conversado com ele. E ao dizer que seguiam ambos juntos, significa que ele aceitou. Isaac aceita o pedido de Deus. Então, não é só Abraão que obedece o comando de Deus aqui. Isaac também obedece o comando de Deus, embora Deus não tenha falado diretamente com Isaac. Mas ele aceita pelo pai. Ele sabia que o pai era o verdadeiro amigo de Deus. Ele conhecia Deus como se fosse face a face. E ele aceita, então. Se o pai dele está falando que Deus pediu, então é porque Deus pediu mesmo, e ele aceita, ele se coloca lá. O Espírito de Profecia declara até que ele ajudou, ele auxiliou o pai na hora de amarrar ali ó, as cordas, de colocar as cordas, né? Amarrava-se as cordas nos pés, nas mãos, então ele certamente amarrou os pés ali, ajudou o pai na hora. Ele facilitou a coisa para o pai. Então a coisa já era difícil. Imagina se ele estivesse tentando fugir. Não, ele se coloca como ovelha muda. Ele, assim como Jesus, aqui está o paralelo entre Isaac e Jesus também. Ele leva a lenha, mas ele também não se opõe ao plano. Ele se coloca à disposição do comando divino. Agora, a gente vai falar sobre essa parte central aqui do texto, aqui a parte da resposta de Abraão, a parte inicial. Ele declara, Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. Então, certamente, Abraão falou para ele também que Deus poderia ressuscitar Isaac, mas, ao mesmo tempo, ele também declara que Deus pode prover um cordeiro, um substituto, né, para o holocausto. A gente vai entender melhor o que esse texto significa, Deus proverá para si, quando a gente analisar corretamente as expressões em hebraico do texto. Então, olhe bem para a tela, porque na verdade existe um problema de tradução aqui. Se Deus proverá, que é muito comum aqui na maioria das traduções, aparece em Deus, acho que nem maioria, acho que todas, Deus proverá para si.
existe um problema, né? O correto não seria, porque proverá não carrega mais o sentido, o verdadeiro sentido do texto original, né? Hoje proverá significa providenciará, né? Vai dar um jeito, vai resolver, vai conseguir resolver de alguma forma. Não que esse sentido também escape aqui, né? Isso aqui também está inserido na história, mas o proverá aqui significa uma outra coisa. Então a gente vai analisar o texto, essa passagem. Então você tem a primeira palavrinha, vai a Homer e disse, respondeu, e a segunda palavra, Abraham, né, que é Abraão. E aí você tem as palavras seguintes, Elohim, Deus, né? Abraão respondeu para Deus. E aí a gente chega no proverá, né? Proverá, né? A palavra proverá, né? Muitos usam, né, a expressão giré, mas é iré. Essa palavra aqui se lê iré, proverá. Lo, para ele mesmo. Então, proverá para ele mesmo. Né? Porque a nossa questão vai ficar no proverá para ele mesmo. Né? Proverá. Por que há um problema de tradução aqui? O que essa tradução significa? Quando a gente estuda, né, a palavra iré, aqui o iré, essa palavra ela se encontra nessa parte do texto aqui no nifal, que é a forma verbal passiva do verbo. Então, esse iré é um verbo que é traduzido comumente na Bíblia por proverá. Ela pode realmente ter esse sentido, só que o proverá, ele sofreu semântica a palavra proverá aqui na língua portuguesa, né? E a gente usa muito essa palavra proverá porque no latim, na Bíblia Latina, foi usada a palavra correlata para isso, né? Providebit. Foi usada a palavra providebit na tradução latina de Jerônimo, né? Para esse texto bíblico. E isso perde, né? Perde um pouco do alcance do significado do texto. Porque aqui a palavra, o verbo, né? Iré, ele tem um outro significado, é um significado diferente. Então, como ele aparece no nifal, né, que é uma forma verbal na língua hebraica, né, faz parte da gramática da língua hebraica, esse iré significa aparecer, não prover, mas aparecer, apresentar-se, ser visto, ser visível. Pode ser prover, mas desde que você entenda que o prover significa ver antes. Porque a palavra prover, né, na sua etimologia aqui na nossa língua, na língua latina, significa ver antes, prover, antecipar a visão. E não prover no sentido de providenciará, ou seja, eu vou cuidar daquele assunto, eu vou resolver o assunto. Então, nesse sentido, ele se coaduna melhor com o significado hebraico, que é aparecer, apresentar-se, ser visto, ser visível, ou seja, é alguém se revelando. O verbo aqui trata de alguém se revelando. A palavra seria melhor traduzida, né? Eu coloquei aqui no final aqui, essa última frase vem dizendo assim: providenciar a si mesmo, ou mostrar-se-á, ou ver a si mesmo, que aí não é só o proverá sozinho, é o ire lo, né? Porque o lo, essa preposição que aparece no final aqui, masculina, ela completa o sentido da palavra, então é o providenciar para ver o quê? Providenciar a ver a si mesmo, a deixar-se ver. A frase traduzida, o versículo então, o versículo 28, essa fala de Abraão traduzida, ficaria melhor traduzida dessa forma: Deus proverá a si mesmo como o cordeiro para a oferta queimada. E seguiam ambos juntos. Ou, né, eu não coloquei aqui, mas o proverá, mas eu falei, proverá de ver antes. Deus revelará a si mesmo. Olha só como o sentido muda, né? Deus revelará a si mesmo, ou revelar-se-á, como o cordeiro para a oferta queimada. Então, Deus é que é a oferta queimada. É o que Abraão está dizendo para o filho. Olha, o próprio Deus será a oferta. O próprio Deus vai se colocar como oferta queimada. Ele não falaria isso de outra forma se não fosse inspirado. Ele foi inspirado por Deus nesse momento a pronunciar isso. Alguém pode até falar assim, mas isso aqui você está forçando o texto. Não estou forçando o texto. Né? No hebraico, o sentido hebraico é esse. A gente vai ver, eu separei até uma tradução bíblica que aponta nesse sentido. Né? Uma tradução da Bíblia judaica completa, né? do H. Stern. Ele faz essa correlação aí. Embora ele traga a palavra proverá no texto, mas onde o tema vai se repetir na sequência do capítulo, durante toda a narrativa do capítulo, ele vai dar o sentido também de revelar-se. Né? Então a gente vai ver aqui, ó, vem dizendo assim: Abraão respondeu:
Deus proverá para si mesmo o cordeiro para a oferta queimada, meu filho. E os dois seguiram juntos. Quando chega no verso 14, né, porque Deus, esse Deus proverá se torna o nome do monte, até, daquele local. Abraão chamou aquele local de Deus proverá. Mas olha só como é que é traduzido aqui o proverá. Como é que o cuidado que o tradutor teve ao traduzir o texto. Ele colocou assim: Abraão chamou o lugar Adonai Ire, Adonai vê, Adonai proverá. Está aqui entre esses dois os colchetes aqui. Adonai vê, Adonai proverá, né? Adonai vê. E aí, ó, como se disse nesse dia, na montanha Adonai é visto. Então, Adonai vê, Adonai provê e Adonai é visto. Ele se revela. No monte Adonai se revela. Ou seja, Abraão, ele no monte viu a revelação do Senhor. Não só Abraão, o Isaac também. Isaac viu a revelação do Senhor. E onde é que Deus se revelou no monte? Onde está a revelação de Deus no monte? A revelação de Deus no monte está no animal que foi levado para o sacrifício. Porque ó, se a gente considerar que a primeira frase lá em cima, em vez de proverá, deve ser traduzido como se revelará, ou se fará ver, então nós entendemos que o próprio Deus, ele se revela, o próprio Deus se revela como a oferta queimada, como a oferta, como o substituto de Isaac. Ele morre no lugar de Isaac. Então Abraão lá no início fala para ele de cordeiro, mas ele vê um carneiro. O carneiro morre no lugar de Isaac. E aí a gente vê o significado disso, a gente vê no verso 13, tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. O carneiro substitui o filho. O filho deveria morrer, mas quem morre no lugar do filho é o carneiro. E é dito que Abraão viu. Então a gente vê ali essa palavra viu. O autor que é Moisés, ele trabalha essa questão de ver, de revelar-se. Né? Alguém se revela e alguém vê. E o próprio Deus vê também, porque o verbo também se aplica assim, à visão de Deus, Deus vê. Então, no monte, Deus se revela e Deus vê. E Abraão, ele também viu. Ele viu o sacrifício. Mas o que ele viu? Ele viu só o carneiro? Lá em João, Jesus, o próprio Jesus, vai dar um significado melhor. Ele vai dar o significado correto do que foi que Abraão viu. É dito lá em João 8,56. Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia, viu e regozijou-se. Então, o que Abraão viu? Na morte do carneiro, Abraão viu a substituição feita pelo Filho de Deus no futuro. Então, olha, as implicações, né, do significado desse texto aqui são muitas, né? Muitas. Uma delas, né, primeiro, Abraão ele tinha um conhecimento prévio do sacrifício de Cristo. Então, às vezes, a gente pensa que os antigos, né, eles estavam totalmente alheios ao significado dos sacrifícios. Então, a maioria estava mesmo, né? Porque a maioria do povo entendia aquilo ali, entendia o significado da substituição, mas nem todos faziam a relação da morte de Cristo. Tanto é que nos dias de Jesus, todos esperavam um Messias vitorioso, um rei formoso, que não passaria pela morte. Né? Eles não esperavam que Jesus morresse. Não tinham entendido as profecias de Isaías que declaravam isso, alguns salmos que declaravam essa questão. Né? Eles não esperavam a morte, os servos sofredores, não enxergavam o servo sofredor. Mas Abraão, de certa forma, viu aqui. Ele viu, ele entendeu, né? Ainda que parcialmente, não profundamente, mas ele viu e se regozijou. O entendimento que ele teve da questão já foi suficiente. Então, isso também está incluso na questão da fé de Abraão. Então, ele é pai da fé não só pela promessa de habitar na Canaã terrestre, mas numa Canaã superior, né? Uma terra restaurada, Olam Rabá, né? A terra renovada, a terra restaurada, a nova terra. Essa é a terra que Abraão, né? Não era só qualquer Canaã, mas era a terra toda convertida ao Senhor e a terra toda restaurada ao seu estado original, a grande esperança de Abraão. E essa esperança ela só se concretiza, ela só é possível com a substituição do Senhor. O Senhor substitui como cordeiro o ser humano. Então, nesse texto aqui, nós vemos também a revelação da própria divindade
daquele que se sacrifica. Porque muita gente discute hoje, mas Jesus não era Deus, Jesus ele é um profeta e tal, aquela coisa toda. Não, Jesus ele é Deus. Né? E o próprio, quando a gente faz a análise exegética do texto aqui, a gente entende isso, porque se o Senhor se revela como oferta, como holocausto, né? E isso estava prefigurado na morte daquele carneiro, Jesus, que é o próprio o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele é Deus também, ele é o Senhor que se revela, ele é o Senhor que morre pela humanidade. Então, aqui nesse sacrifício, nós temos até uma solução para o problema da questão da divindade de Jesus. Ele aponta Jesus como divino, e não como um ser humano, como um anjo, como um ser criado, não. Ele é eterno como Deus. Né? A palavra que é usada aqui, né, para o Senhor que vai se revelar, é tanto o Elohim quanto o Yahweh. Né? São palavras que descrevem o Senhor, o eterno. Então, esse eterno é o que se sacrifica. Se Jesus se sacrificou, então ele é o eterno. Jesus é o eterno. Então é isso, ó. A lição que nós aprendemos de Abraão é de grande importância. Então, quando o Kierkegaard fala que ele se sente aniquilado, acho que ele nem tinha noção de como era profundo esse texto, porque ele não pensava isso aqui. Embora ele entendesse muito teologia, ele quase foi pastor, mas ele desistiu e seguiu a carreira de filósofo. Então ele analisava as questões religiosas, mas por um outro ângulo, né, por uma outra visão. E nós, analisando dentro de uma visão cristocêntrica, nós enxergamos o Filho de Deus aqui, nós enxergamos o ato remidor de Jesus e enxergamos o fundamento, né, em que se fundamentava a fé de Abraão. E essa fé de Abraão nós recebemos por herança. Tudo aquilo que Abraão tem é nosso, porque nós também somos filhos de Abraão, nós somos descendentes de Abraão pela fé em Jesus. Jesus ele torna isso possível. É Jesus quem une tudo. Né? Em Jesus não há diferença entre judeu nem grego, entre liberto e escravo, entre homem e mulher, entre branco e negro, alto e baixo, rico e pobre. Não há diferença. Todos são iguais, todos se unem e todos são abençoados nessa promessa maravilhosa que Deus fez com o nosso pai Abraão. Que Deus abençoe você, que os ensinos da palavra de Deus fortaleçam a sua fé e façam com que você cresça nessa graça, se fortaleça na promessa, abrace a aliança do Senhor, para que nós possamos caminhar para essa pátria que Abraão almejava, o Olam Rabá, a terra renovada, a Canaã celestial, a terra restaurada, a nova terra. Que Deus abençoe você, até o próximo vídeo.